Olá, professora, tudo bem? Meu nome é Laura e o meu grupo ele é composto pela Letícia Duarte, Maria Eduarda Dourado e a Melena Cordeiro. Bom, como referência, a palestra intitulada dos sistemas agroflorestais do cacau, o primeiro modelo que a gente escolheu foi o cacau e o coco, que nessa primeira tabela, ela apresenta os cultivares do cacau, Theobroma cacao e o coqueiro Cocos nucifera. E após analisarmos os aspectos, que foram indicados, podemos concluir que esses cultivares ficaram classificados como cultivo sombreado. O segundo modelo que a gente escolheu foi o cacau e a seringueira, que nessa segunda tabela, eles foram escolhidos cultivares do cacau Theobroma cacao e a seringueira Avia brasilensis. E como podemos ver, há bastante policultivo, comercial e chega quase a ser mais do que o sombreado. Porém, o que prevalece é o cultivo sombreado. Bom, na primeira tabela sobre as espécies, temos a mimosa Ophthalmocentra. Em alimentos e fibras, ela serve bastante para vinho, e aqui no referencial teórico diz que o vinho de Jurema, tão comum nas ubandas e nos catibós, possui receitas secretas para sua preparação. Algumas delas contam com a presença de alho, alecrim, sangue de aves, mel, cachaça e vinho branco. Em madeira, ela serve para estacas, linhas e carvão. A Jurema branca, devido à sua madeira de pequenas dimensões, é indicada apenas para pequenas construções, estacas, lenhas e carvão. E ela é uma planta, uma espécie fitoterápica. Nas raízes frescas e cascas da jurema, foi identificada em 1949 a presença do alcaloide nigérina. Esse elemento foi posteriormente identificado como alcaloide indólico, DMT, ou seja, dimetiltriptamina, uma substância altamente psicodisléptica ou alucinógena. Quanto à regulação da qualidade do ar, temperatura e hídrica, não foi encontrado nada nessa espécie. Mas tanto na regulação da erosão quanto na regulação de ameaças naturais, ela tem uma fixação de nitrogênio e bactérias no solo. Além disso, a jurema exerce uma importante função ecológica, afinal, ela abrange diversas espécies de micro-organismos nitrificantes, isto é, capazes de fixar o nitrogênio no solo. Bom, em serviços culturais, ela tem um valor religioso. De fato, segundo os pesquisadores, combinações altamente psicoativas foram recentemente feitas com a jurema em celebrações e rituais dos povos Chucuru, habitantes do estado de Pernambuco. Bom, a segunda espécie é a Ichora coccinea. Em alimentos e fibras, ela tem frutos para alimentação. Os frutos, quando totalmente maduros, são usados como fonte alimentar. A madeira dela não foi encontrado nada para que ela seja utilizada. Ela é usada para fins medicinais na cultura indiana. As flores, folhas, raízes e caules são usadas para tratar várias doenças no sistema tradicional indiano de medicina. Em regulação da qualidade do ar, temperatura e hídrica, tanto quanto a regulação da erosão e de ameaças naturais, ela serve que a flor Ixora faz parte da categoria de cercas vivas, arbustos tropicais, flores perenes e cercas vivas. Ela tem um valor religioso ou também espiritual. É um arbusto bastante apreciado em regiões onde o clima é mais quente. O nome dessa flor foi inspirado em uma divindade indiana. E para recreação e ecoculturismo, a floração da flor Ixora acontece no verão e na primavera suas flores apresentam as cores laranja, amarela, cor-de-rosa, vermelha. E essa planta tem a capacidade de atrair polinizadores. Então ela também é comumente utilizada para jardinagem. A terceira espécie é a Jatropha mollissima. Em alimentos e fibras, ela serve mais para alimentação animal, que ela produz o pólen, e é importante para a alimentação de abelhas nativas pelo pólen fornecido durante a época de chuvas e na transição da seca para a chuva, onde ocorre a floração. Para a madeira, ela serve para o mobiliário. A madeira do pinheiro bravo é utilizada para mobiliário e outras aplicações. E medicinais fitoterápicas, medicinais para o efeito cicatrizante de feridas e cura ferimentos e picadas de serpentes.
Na medicina popular, a infusão dos rebentos é usada para combater o catarro e bronquites, sendo um bom antisséptico e balsâmico. Na parte da regulação de qualidade do ar e temperatura hídrica, ela serve como colonização de áreas degradadas. A espécie é considerada de grande importância em áreas semiáridas, pois tem o papel de colonizar áreas degradadas. Em serviços culturais, valores espirituais, religiosos e estéticos não foi encontrado, e recreação e ecoculturismo, elas são espécies ornamentais. É uma árvore ornamental. Sua madeira é pouco aproveitada. O látex da planta é usada na medicina caseira, e suas sementes produzem óleo de fácil extração. Bom, o mogno na parte de regulação da qualidade do ar, temperatura e hídrica. A temperatura média anual varia entre 24 graus e 27 graus, sendo a temperatura média mínima anual é estimada em 18 graus. Regulação da erosão. Esses aspectos levam a se indagar sobre a ocorrência de erosão genética nessas espécies em suas áreas da ocorrência natural. Em regulação de ameaças naturais, esses aspectos levam igual de cima. Em serviços culturais, tanto em valores espirituais, religiosos, estéticos e recreação e ecoturismo, não foi encontrado nada. Bom, como outras espécies, tem a Rhododendron sincere, que também é conhecida como azaleia. Para alimentos e fibras, ela é uma espécie tóxica. Além disso, algumas flores são venenosas quando ingeridas, capazes de provocar reações alérgicas ou vômitos. Por exemplo, são tóxicas as flores das seguintes plantas: amaryllis, antúrio, azaleia, copo de leite, estrelícia, coroa de Cristo, hortênsia, íris, lantana, palma de Santa Rita e violeta africana. Para a madeira, não foi encontrado nada que possa ser utilizado a madeira dela. Em medicinais fitoterápicos, ela é uma planta medicinal. A azaleia ou azaleia é usada em países na Rússia, na Alemanha, de onde seria a sua origem, mas também na Inglaterra e na França, como chá para infecções do ovário e dos testículos, mais especificamente a decocção das suas folhas. Bom, na parte dos reguladores não foi encontrado e ela tem um valor estético. Um vasinho simples já é capaz de promover um verdadeiro milagre pela estética da azaleia, a flor do inverno. Em recreação e ecoturismo também não foi encontrado. Oi, professora, eu sou a Letícia e eu vou falar sobre as 4 últimas espécies. E alguns dados dessas espécies não foram encontrados, então eu vou citar aqui para ficar mais fácil a gente entender, não confundir. Vou citar aqui só os dados que foram encontrados. Bom, a primeira espécie é o camarão amarelo, que o seu nome científico é Pichistache, e ele serve de alimento para pássaros e é medicinal. O próximo que eu vou falar é sobre a camélia, que o nome científico é Camellia japonica, e serve de alimento, e a sua madeira é usada na fabricação de bouquets e é medicinal. A próxima espécie é a Brenia disticha. Desculpa se eu falar o nome errado. Ela não serve para alimento porque ela é uma espécie tóxica, então não é utilizada em nenhum tipo de alimento. E também não é muito utilizada para outras coisas. E a última espécie é o rubus. É um alimento, uma fruta. E essa fruta aqui, que é essa espécie, é conhecida também como framboesa. Então, essa espécie é mais usada os seus frutos e não a sua madeira.